Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: Amazon Laje, a melhor empresa de laje pré-moldada do Norte. A número 1 em qualidade. Aniversário premiado Axis Pharma. A cada R$100 em compras, você ganha um brinde na hora. Millennium Segurança Patrimonial. Amazonas pode ter 3 casos de coronavírus. Um deles é o vice-reitor da UFAM, que fez o teste na Fiocruz e ainda não teve confirmação do Laboratório Central, que emite dados ao Ministério da Saúde. E nesta edição do Band Cidade você vai ver também. Terça-feira de ruas mais esvaziadas em Manaus, com a população começando a entender a importância de evitar aglomerações. Por isso, a cidade de Manaus, nesta terça-feira, amanheceu assim, praticamente paralisada. E a gente também perguntou da população o que ela está fazendo para evitar o contágio do Covid-19. Fica mais dentro de casa, né? Do que tá exposto na rua, né? Caso Flávio, Justiça determina que Alejandro Valeico volte à prisão. E tem ainda a preocupação com o aumento nos casos de dengue aqui no estado. Nos primeiros 2 meses do ano, o Amazonas registrou 903 casos da doença em 45 dos 62 municípios do estado. Olá, boa tarde para você. Os números oficiais do coronavírus no Amazonas. Hoje à tarde foram divulgadas novas informações. Tem caso do vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas que testou positivo, mas o exame que foi feito em laboratório não oficial, aí não se testa positivo confirmado nesse caso. Além dele, outra pessoa também testou positivo para o Covid-19, sendo então 3 casos positivos no Amazonas. A Vanessa Oliveira tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Neto. Boa tarde para você aí de casa. Hoje, uma coletiva de imprensa que desde a última segunda-feira tem tido um formato diferente, né, de forma online, justamente para evitar a aglomeração. Teve aí a presença do secretário da Suzam, Rodrigo Tobias, e também da diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto. Neto, como você mesmo disse, nessa ocasião eles falaram aí exatamente sobre os números atualizados do quadro de Covid-19, falaram aí sobre 33 casos que foram monitorados e 27 que foram descartados. Mas a gente vai acompanhar tudo isso aqui durante o VT e depois a gente volta a comentar. Vamos acompanhar. Nós, nesse final de semana, entre ontem e hoje, nós temos 5 casos em investigação que estão aguardando resultado laboratorial. Até o presente momento, portanto, temos um caso confirmado do novo coronavírus, que é uma paciente procedente da Inglaterra. Sobre essa mulher, que a gente já havia noticiado, de 39 anos, que no caso foram 5 casos agora que estão sendo monitorados. Desses 5 casos, amanhã, provavelmente a gente já fique sabendo aí o resultado, se eles vão atestar positivo ou não. Mas aí na ocasião também eles abordaram um tema que foi muito... Você acabou falando aí do vice-diretor da Universidade Federal, onde as informações é de que ele teria realizado um exame na Fiocruz. Ele e uma outra pessoa, uma segunda pessoa também na Fiocruz, e que eles dois teriam dado positivo para o Covid-19. A FVS agora vai levar esses exames. E a gente vai ouvir um pouco mais através da sonora da vice-diretora. Vamos acompanhar. 2 casos positivos diagnosticados pelo laboratório da Fiocruz. Hoje de manhã, pela manhã, a Fiocruz entrou em contato conosco, informando da positividade dos casos. A partir daí, nós desencadeamos todas as medidas preconizadas de vigilância.
Então, como a gente pôde acompanhar aí na Sonora, é possível entender que houve sim a realização dos exames, o qual testou positivo, mais uma outra unidade, que no caso foi a Fiocruz, e por conta disso agora eles devem fazer um novo exame a fim de detectar se realmente existe ou não a contaminação. Vale ressaltar que no caso do vice-diretor, ele acabou fazendo aí um isolamento domiciliar, obedecendo todas as regras e determinações, porque ele, segundo a própria diretora-presidente Rosimari Pinto, ela fala que ele, por conhecer os procedimentos, fez o isolamento e até aparentemente está aí fora de risco. Mas ainda assim os exames serão realizados e posteriormente a gente vai ter aí a informação se há ou não a confirmação desses outros 2 novos casos, porque o da mulher de 39 anos, que foi um vírus importado, já foi diagnosticado e ela já está fora do quadro de risco. Eu volto com você aí, Neto. Se a gente continua, então, daqui a pouco, eu chamo a Vanessa para a gente continuar falando desse caso de Covid-19 aqui no Amazonas. Então é isso, 2 casos que foram confirmados, mas pelo laboratório da Fiocruz e não pelo laboratório LACEN, que faz todos esses diagnósticos. Foi falado também durante essa coletiva de imprensa que laboratórios particulares que fazem esse tipo de exame precisam passar esse resultado ao LACEN, que é o laboratório central responsável por repassar esses dados ao Ministério da Saúde. E olha só, com essas orientações de evitar sair de casa, a capital amazonense começa a ficar com as ruas mais esvaziadas. Hoje pela manhã, o repórter Eduardo Galvão percorreu algumas ruas e foi até o aeroporto, até a rodoviária. Isso a gente já percebe esse esvaziamento porque escolas municipais e estaduais estão com as aulas suspensas por 15 dias. Quem está acostumado com o trânsito de Manaus estranhou o fluxo na manhã de hoje. Hoje tá bom, hoje tá legal, se não fosse só que atrapalha os colégios mesmo. Hoje tá beleza o trânsito. Depois do decreto de emergência na saúde pelo governo do estado, as atividades escolares da rede estadual de ensino na capital foram suspensas. Por isso, a cidade de Manaus, nesta terça-feira, amanheceu assim, praticamente paralisada. A segunda decisão é a suspensão de eventos de massa, sejam eles culturais, esportivos ou religiosos. Essa estudante sabia da suspensão das aulas, mas não entendeu que já seria a partir desta terça-feira. Vocês vão ficar com as aulas paradas e depois vocês vão ter que repor. Como é que vai ser? Vai ficar mais difícil? Vai, porque vai prejudicar os alunos. Principalmente eu, que como eu estou treinando, eu saio um pouquinho mais cedo, aí vai prejudicar. Essa diz que o alerta é necessário, porque muitos alunos ainda são desinformados sobre o assunto e prevenir é o melhor remédio. E de um jeito ou de outro, mesmo que os governantes não tomassem nenhuma providência, a população está ficando quase que em pânico. Até porque algumas crianças já estavam indo para a escola com máscaras e outras crianças já estavam se afastando dos coleguinhas por conta de um espirro, uma tosse, qualquer outra coisa. A rodoviária de Manaus também sentiu a queda da movimentação de passageiros. Nessa lanchonete, as vendas caíram. A proprietária já tinha o hábito de higienizar o local e de usar equipamentos de proteção, como máscaras. Mesmo assim, todo cuidado é pouco. Só lavar as mãos, álcool gel e a máscara, que não serve muito, mas... No Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a movimentação comum para a época do ano chama a atenção por dezenas de pessoas com máscaras. Este motorista faz o uso do equipamento há 2 semanas e diz que se sente mais tranquilo com relação à prevenção. Pelo menos não 100%, né? Mas... Na minha opinião, serve bastante, sim. Mas há também aqueles que não temem o vírus e viajam sem se preocupar com a pandemia. Então não se preocupa? Não, eu estou com meu álcool gel aqui, estou preparada já. Enquanto isso, a orientação é para todos fazerem a sua parte. Fiz uma cirurgia. Preservar para não... Isso, eu tenho imunidade baixa.
Então usa máscara. É isso, apesar da determinação para as pessoas evitarem sair de casa, muita gente precisa usar, por exemplo, o transporte coletivo. E esses usuários estão em alerta aqui na capital. Que o corrimão ali do ônibus, toda aquela parte que pode ser tocada, pode servir como vetor para a transmissão do novo coronavírus. Dona Maria evita pegar ônibus por medo de se contaminar com o Covid-19. Mas hoje teve que usar o transporte coletivo. A gente está evitando, o pessoal pode até pensar que a gente está com pavulagem, né? Com luxo, mas não, a gente diz, menina, é para se prevenir, ele não está pedindo, então vamos atender, né? Para muitos, o transporte coletivo é o único meio de locomoção para casa ou para o trabalho. Mas andar nos coletivos pode significar perigo à saúde. A exposição aos mais diversos vírus e bactérias compartilhados dentro dos ônibus pode ser fatal. Aproximadamente 200 mil pessoas utilizam o transporte coletivo diariamente na capital. E nos horários de pico é comum ver os ônibus do transporte coletivo lotados de passageiros, o que favorece o contágio de várias doenças, entre elas o novo coronavírus. A maior preocupação dos usuários do transporte coletivo é que ainda não há nenhuma medida efetiva para desinfectar os ônibus utilizados em Manaus. A senhora acha que andar de ônibus agora é perigoso? Perigoso. Vai ser muito mais ainda. Ninguém realmente sabe quem está com essa doença e quem não está, né? Porque a gente pega, aí tem uns que entendem que a gente tem que chegar em casa, lavar bem as mãos com sabão, depois passar o gel. Você acha que é perigoso andar de ônibus? Favorece a contaminação? Eu creio que sim, né? Por causa de muita pessoa e não sabe o que a pessoa tem. A preocupação virou tema de debates na Câmara Municipal de Manaus. Vereadores já pensam em soluções para acabar com a contaminação entre doentes e grupos de risco dentro dos ônibus. Disponibilizar álcool em gel para os trabalhadores do transporte coletivo e também para os passageiros é uma medida de prevenção. E no final de cada rota na estação, todos os ônibus devem ser higienizados, serem limpos para começar uma nova viagem. Para garantir a efetividade da ação, a vigilância sanitária teria papel de vistoriar a limpeza dos veículos utilizados. Até o momento, a ideia não se tornou um projeto de lei para ser votado na Câmara Municipal. E no próximo bloco você vai ver os demais cuidados que o amazonense está tomando para evitar a contaminação por coronavírus. Agora são 18h03. Band Cidade volta em instantes. Band Cidade de volta com uma pergunta. O que você está fazendo para se proteger da contaminação por coronavírus? Nós fomos às ruas saber. Geralmente, quando eu coloco alguém no carro, eu tento baixar os vírus. Tem um álcool gel também no carro aqui. Eu estou tomando vitamina C, foi o que me indicaram. Para mim está tudo normal, né? Então não mudou nada. Não mudou nada ainda. A minha rotina continua na mesma. É para ter os cuidados, não compartilhar colheres, copos. Mudou um pouco mais o hábito de lavar as mãos, prevenção. Fica mais dentro de casa, né? Do que tá exposto na rua, né? E, por exemplo, eu ando no carro agora, mas eu ando com o carro no ar-condicionado ligado, mas aberto o vidro. Lavar as mãos não, né? Porque isso daí gera um hábito assim muito meu mesmo, em casa com a minha família. O pessoal tá com medo de se reunir para lugares com bastante pessoas e tá todo mundo ficando em casa e prefere ficar isolado, não sair com os amigos. É isso aí, tem que se cuidar. E o efeito coronavírus na Assembleia Legislativa do Amazonas. Durante 20 dias, todos os eventos coletivos que não estejam diretamente relacionados às atividades no plenário e nas comissões estão suspensos. Os corredores da Assembleia Legislativa do Estado devem continuar assim até o mês de abril. O efetivo de servidores está reduzido e apenas as sessões plenárias ordinárias devem permanecer na agenda.
O deputado Dermilson Chagas destacou a importância da decisão do deputado Josué Neto, que deve servir de exemplo para todo o estado. Nós tivemos recentemente um cruzeiro que aportou em Manaus. Não temos relato que a Anvisa estava lá acompanhando esses passageiros. Vai ancorar um outro navio logo aí também. Aviões que estão pousando, eu fui no aeroporto, não tem equipe da vigilância sanitária fazendo um teste, fazendo um questionamento. O deputado Sinésio Campos, do PT, adiou compromissos por conta da pandemia do Covid-19. Para ele, todo esforço em tentar conter o avanço do vírus aqui no estado é válido. 9 estados estaremos reunidos para discutir uma pauta da Amazônia. Mas, entretanto, diante do coronavírus, eu, como presidente do parlamento, adiei, na verdade, para outra data oportuna. E a Assembleia, da mesma forma. O deputado Josué Neto suspendeu as atividades que não estejam relacionadas com as plenárias. E o acesso às dependências da Assembleia também será restrito aos deputados, servidores, terceirizados, autoridades e imprensa, salvo sob prévia autorização. Servidores a partir de 60 anos vão poder trabalhar de casa e a partir do final do mês de março já vão receber a primeira parcela do 13º salário, de acordo com o deputado Josué Neto, para custear alguma despesa relacionada a um tratamento de saúde. Enquanto isso, é esperar e cada um fazer a sua parte com cuidados diários de higiene, para que esse vírus mortal seja logo eliminado. E chegou a hora de conferir a previsão do tempo da Somar Meteorologia para esta quarta-feira em Manaus e alguns municípios do estado com Desirê Brant. Olá, muito boa noite também a todos que nos acompanham. Mais uma vez, as imagens de satélite mostram o céu bem carregado nas áreas mais ao norte do Brasil. A região norte do país tem chuva na maior parte dos estados e ainda assim o calor deve continuar com as máximas ultrapassando facilmente os 30 graus na maior parte da região. Em Manaus, o dia vai começar com 23 graus nesta quarta-feira e a máxima prevista é de 30 graus. Na quinta-feira, a temperatura diminui um pouquinho porque a chuva deve aumentar. Agora, mais para o final da semana, mesmo com possibilidade de chuva, volta a fazer calor, com máxima de 29 no sábado e no domingo a temperatura máxima vai para 32 graus. Lembrando que este vai ser o primeiro fim de semana de outono. A nova estação começa sexta-feira agora, dia 20 de março. Na região de Boa Vista vai fazer 36 graus amanhã à tarde com pancadas de chuva. Quinta-feira também com 36, sexta e sábado com máximas de 35 graus e também com a chuva na forma de pancadas. E no domingo a chuva dará uma trégua e a máxima vai para 37 graus. Atualização do caso Flávio. Justiça do Amazonas emite mandado de prisão contra Alejandro Valeico. A repórter Isabela Bastos tem mais informações. O Tribunal de Justiça do Amazonas ordenou que Alejandro Valeico deve retornar para o sistema penitenciário nos próximos dias. A decisão foi assinada pela juíza titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, a juíza Ana Paula de Medeiros Braga. Desde dezembro de 2019, ele estava em casa sendo monitorado por tornozeleira eletrônica após um pedido da defesa para que concedesse um habeas corpus feito ao Supremo Tribunal de Justiça. O pedido foi acatado pelo ministro João Otávio Noronha. O pedido que concedeu a liberdade a Alejandro manteve os outros 2 principais suspeitos na prisão. Desde fevereiro deste ano, o processo deixou de correr em segredo de justiça para ser público. Outros suspeitos foram arrolados ao processo, entre eles a irmã de Alejandro Valeico, Paola Valeico, por fraude processual e José Evandro pelo crime de denúncia caluniosa. O ex-policial militar Eliseu da Paz e o lutador de MMA, Mike Teixeira, também serão julgados pelo crime de participação no homicídio. Alejandro Valeico é considerado o principal suspeito da morte do ex-engenheiro Flávio Rodrigues em setembro de 2019. Obrigado, Isabela. Agora a gente volta a falar dos impactos do coronavírus aqui no Amazonas. É que com a orientação de evitar sair de casa, o comércio já sente queda no faturamento. Apesar do pouco movimento nos shoppings aqui da capital, esses shoppings ainda não prevêem a interrupção das atividades. A reportagem é de Jorge Guerreiro.
Com o fechamento de escolas e órgãos públicos em Manaus, o comércio varejista da capital também teme a interrupção das atividades por conta do coronavírus. Nos shoppings, a precaução é ainda maior. Duas das principais entidades de shopping centers do Amazonas, a Associação dos Lojistas e a Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, se reuniram nesta terça-feira para definirem a atuação do comércio no estado. Então não precisam estocar, não precisa sair correndo no seu mercado, não acredito que vai faltar nada aqui. O governo pedindo para as pessoas ficarem em casa, houve uma diminuição do fluxo. O que nós temos que entender é que é importante que a economia gire. Você não precisa ir todo dia no centro, ou todo dia no shopping, ou todo dia na mercearia, mas não deixe de ir ou pedir para alguém comprar alguma coisa, alguém fazer alguma coisa, para poder a roda da economia girar e não houver o pior dos males do coronavírus, o pior efeito colateral que pode acontecer, que é o desemprego e a falta de renda. Nesse centro de compras, na zona centro-sul da cidade, é normal ver clientes, vendedores e demais funcionários assim, com máscara. Por aqui até o sistema de som avisa os cuidados. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E por falar em álcool gel, eles estão espalhados por todos os cantos nesse shopping, seja nos corredores ou dentro das lojas. Como em algumas drogarias já registram a falta do produto, nesse estabelecimento o álcool gel virou chaveiro e se tornou artigo de luxo. A cada 3 minutos, o Luciano passa o antisséptico para se precaver. Sempre que acaba um atendimento, às vezes até mesmo falar com o cliente, a gente vai passar álcool em gel. Chega gente que chega de viagem há pouco tempo, então a gente sempre tem que estar tendo cuidado por conta dos atendimentos, né? Acredito que a gente prevenindo, precavendo bem, a gente consegue sim trabalhar ainda sem a necessidade de fechar. Esse vendedor reclama do movimento que caiu cerca de 20% a 30% em relação ao mesmo período do mês passado. Para ele, a melhor solução seria suspender as atividades para evitar prejuízos. Muito ruim mesmo o movimento no shopping. Eu acharia que o shopping deveria até fechar. Não está tendo venda, não tem cliente, ninguém quer entrar. Entro de máscara aqui dentro, aí todo mundo corre. Só se fala nesse coronavírus, né? Então o povo não quer nem entrar nas lojas. Mesmo com a confirmação da chegada do coronavírus ao Amazonas, alguns clientes não deixam de frequentar os centros de compras. Mas é claro, todos devidamente prevenidos. O dinheiro circula muito, então tem que ser prevenido em todos os sentidos da vida. Na verdade, na nossa vida por esse período mudou geral, em todos os aspectos. Então tem que ter muito cuidado para você não se prejudicar e não ser um transmissor. Vamos se precaver, que é o melhor que a gente faz. Muita gente usando máscara. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto de usar máscara para evitar a proliferação do coronavírus. Veja depois do intervalo também a preocupação com a dengue. São mais de 900 casos em apenas 2 meses no Amazonas, comparado com o ano passado. O aumento é mais de 200%. Agora 18h14, deixar virar 15 minutos aqui em Manaus. Amazonas registra aumento de 200% nos casos de dengue nos primeiros 2 meses do ano em relação a 2019. A doença já foi constatada em 45 dos 62 municípios do Amazonas. As pequenas larvas de Aedes aegypti não parecem um risco à saúde humana. Mas em menos de 10 dias elas se tornarão mosquitos completamente formados e prontos para transmitirem doenças. Por isso é necessário seguir as orientações de segurança. A população deve fazer o que já foi recomendado anteriormente, que é a limpeza dos seus quintais, a eliminação de criadouros de Aedes, porque a transmissão é intradomicílio. O hábito do Aedes é diurno e não noturno. Nos primeiros 2 meses do ano, o Amazonas registrou 903 casos da doença em 45 dos 62 municípios do estado. Os dados mostram um aumento de 200% em relação ao registrado no mesmo período no ano passado. Por isso, é necessário estar atento aos sintomas da doença. A pessoa se sente doente rapidamente, com febre, com dor articular e muscular, com dor de cabeça, com dor retroocular e no 2º para 3º dia aparecimento de exantema, ou seja, as manchinhas e as pintinhas vermelhas, que na maioria das vezes também dão prurido, dão coceira nas pessoas. Basta uma pequena superfície de água para que o mosquito consiga se reproduzir. Até uma tampinha de garrafa pode virar criadouro do Aedes aegypti. Por isso, todo mundo tem que saber como impedir a proliferação do mosquito. Higiene tanto familiar como nossos quintais, não deixar
garrafas destampadas, água acumular e tudo mais. Eu acho que essa é a melhor prevenção que a gente poderia dar, não só nos nossos quintais, como em toda a nossa comunidade. Trocar as águas das plantas, dos pneus. Não deixar acumular lixo e fazer a prevenção dentro de casa e na vizinhança, né? É o que a gente pode fazer. E o resto é esperar das autoridades, né? Porque não adianta a prefeitura vir limpar e depois ir lá jogar um monte de lixo de novo e vai acumular e vai se proliferar. Ao prescindir. Uma boa noite para você e até amanhã.